Meus irmãos, da paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão Miqueias. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você a história de uma grande mulher de Deus, Maria Madalena. Isso mesmo. Você sabia que Maria Madalena, quando nós paramos para meditarmos na sua história e analisarmos as Escrituras Sagradas, nós vemos que Maria Madalena ela teve 2 encontros com Jesus? Então, veja esse vídeo até o final, já deixa o seu like e compartilha com outra pessoa, porque eu tenho certeza que essa palavra, que é a palavra de Deus, vai trazer edificação para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como mencionei já no início do vídeo, eu gostaria de nesse vídeo falar sobre Maria Madalena. Quando nós paramos para lermos sobre a história dessa mulher, nós vamos observar que Lucas capítulo de número 8, o versículo de número 2, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Observemos que, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios de sua vida. E é interessante nós pensarmos o seguinte: por que o número 7? Porque haviam 7 espíritos malignos na vida de Maria Madalena. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é esse. Por que 7? A Bíblia poderia nos dizer que na vida dela havia uma legião de demônios, ou Jesus poderia muito bem dizer, a Bíblia poderia muito bem mencionar que Jesus expulsou 8, 10, 12 demônios, mas não. Por que será que a Bíblia faz questão de nos dizer que essa mulher tinha 7 demônios? Quando nós paramos para lermos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12, o versículo 43, aqui são palavras de Jesus. Jesus disse: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então quem diz? O espírito imundo, ele fala: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E aqui, irmãos, nessa referência bíblica, nós entendemos o que aconteceu com Maria Madalena. Nós entendemos que, baseado nesse texto bíblico, Maria Madalena havia um espírito imundo na sua vida. Jesus chega até a vida dela e liberta ela desse espírito imundo. Maria Madalena começa a servir a Deus, começa a servir a Jesus, porém, nós entendemos que o que nós entendemos nessa palavra aqui nesses versículos, irmãos? Que Maria Madalena, ela não teve o cuidado de ter um relacionamento profundo com Jesus, de, além de ouvir as palavras de Jesus, de pôr em prática aquilo que Jesus ensinava a ela. O que aconteceu então? A sua casa, que a casa aqui se refere à nossa vida espiritual. A Bíblia nos diz então que ela deixa a sua casa desocupada, varrida e adornada. O que aconteceu então? Aquele demônio que havia saído da vida de Maria Madalena, ele observou na vida dela, em um certo momento. Eu acredito que Maria Madalena, devido a passar lutas, a passar situações complicadas, ela não cuidou da sua vida espiritual como ela deveria cuidar. Então, o que aconteceu com ela? Aquele demônio que Jesus havia expulsado, chega para outros 7 espíritos piores do que ele, outros 7 demônios, e falam: vamos voltar para essa casa da onde nós saímos. Então, por isso que a Bíblia nos diz que Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Porque, irmãos, é isso exatamente que aconteceu na vida de Maria Madalena. Ela teve 2 encontros com Jesus. E é interessante que, quando nós paramos para observar a Bíblia, nós encontramos apenas um registro bíblico de que Jesus foi até Magdala. Magdala era a cidade, segundo os historiadores, onde Maria Madalena vivia. E nós encontramos apenas um registro bíblico de que Jesus vai até essa cidade. Se nós observarmos, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo de número 39, a Bíblia nos diz assim: e tendo despedido a multidão,
entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Essa é a única referência bíblica que nós encontramos de que Jesus vai até Magdala, que era a cidade onde Maria Madalena vivia. Eu entendo que Maria Madalena, como você talvez que possa estar ouvindo esse vídeo, por isso eu peço que você compartilhe, talvez na sua vida aconteceu o que aconteceu com Maria Madalena. Jesus te encontrou e Jesus ele libertou você. Mas você, por descuidos, por deixar de praticar a palavra de Deus, por deixar a casa de Deus de lado, você que está assistindo esse vídeo, você pode ter deixado Jesus em algum momento da sua vida. O que aconteceu com você? Você olha para os seus atos hoje, você olha para a sua forma de viver hoje e você, na sua mente talvez você pense, para mim não existe mais jeito, eu não consigo mais ser crente, um dia eu servi a Jesus, mas hoje eu não consigo mais servir Ele. Talvez o que aconteceu com Maria Madalena aconteceu com você. Você pode ter passado por situações complicadas e por descuidos da sua vida espiritual. Hoje a sua vida pode estar possessa de demônios e você está fora da casa de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Mas diante dessa palavra eu quero liberar uma palavra para você aqui. Jesus, ele ainda quer libertar você. Jesus, ele ainda tem interesse na sua alma e você só está vivo porque Jesus é ele quem dá vida. A Bíblia nos diz que por ele nós vivemos, respiramos e andamos, ou seja, a nossa vida está na mão dele. Então você que está ouvindo essa palavra, talvez você olhe para a sua vida e fale, olha, Miqueias, como Maria Madalena eu estou. Um dia eu encontrei Jesus, Jesus me libertou, mas por descuidos da minha vida espiritual, por menosprezar a palavra de Deus, por não me alimentar da palavra e pôr ela em prática, hoje na minha vida, demônios habitam. E eu quero dizer para você que Jesus não desistiu de você. Jesus, ele tem interesse em libertar a sua alma, libertar a sua vida. Talvez a sua própria família, familiares teus, a sua parentela te menospreza, a sua parentela olha para você e diz que para você não tem jeito, mas Jesus está dizendo através desse vídeo, eu tenho jeito para você. Sabe o que aconteceu com Maria Madalena? A vida dela não terminou assim. Ela teve um outro encontro com Jesus e eu acredito, quando eu olho e vejo que a Bíblia só me faz uma menção de que Jesus vai até Magdala, eu acredito que ela vai atrás de Jesus, ela corre ao encontro de Jesus, é liberta desses 7 demônios. E sabe qual é o desfecho dessa história? A Bíblia nos diz que ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa que viu Jesus. Ela foi a primeira a ver Jesus, ela foi a primeira a ir até o sepulcro de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo de número 20, se você quiser abrir para confirmar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela é a palavra de Deus, aleluia. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 20, a Bíblia nos diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Ela corre e vai até Simão e conta que a pedra estava removida. E o que eu quero trazer de lição aqui para você? Que Maria Madalena, após o seu encontro, verdadeiramente ela viveu, que a Bíblia nos diz que a glória desta última casa será maior que a da primeira, aleluia. Maria Madalena, no seu segundo encontro com Jesus, liberta agora de 7 demônios, sendo que a Bíblia nos diz seus últimos atos, piores do que antes, ela se entrega totalmente a Jesus. A sua conversão foi tão grande, foi tão tremenda, os seus atos após essa conversão foi tão maravilhoso, que ela foi a primeira a ir até o sepulcro. Olha que fé, olha que reviravolta Jesus deu na vida dela. E talvez você que está ouvindo essa palavra, você olha e fala, não, Miqueias, para mim não tem mais jeito, eu sou uma pessoa que estou pecando contra Deus, eu faço muitas coisas erradas, mas Jesus disse para você através desse vídeo, eu ainda tenho planos com você, você só está vivo porque eu estou te dando vida, e se você acreditar, assim como Deus libertou, Jesus libertou Maria Madalena, Ele quer te libertar, Ele quer escrever uma nova história, Ele tem solução para a tua vida, e você pode pensar, mas Miqueias, será que eu vou conseguir me firmar? Será que eu vou conseguir ser crente? Será que vou conseguir servir a Deus verdadeiramente?
Olha o exemplo de Maria Madalena, a primeira mulher a ver Jesus ressurreto, a ver Jesus ressuscitado, e a primeira mulher que nos mostra o quanto ela se entregou para Deus, porque isso que é a prova de conversão. Ela teve uma entrega tão grande após a sua segunda libertação de Jesus, que ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, ela foi a primeira a ir ao sepulcro sendo ainda escuro. Olha que lindo, irmãos. Talvez você observe essa palavra e você olha, não, Miqueias, não consigo. Creia na palavra, porque o Senhor tem restauração, o Senhor tem restituição, o Senhor tem libertação. Independente se você olha para a sua vida e fala, não, Miqueias, eu cometo muitos pecados. Jesus, através desse vídeo, te diz, como Maria Madalena, eu quero te libertar, eu tenho solução para a sua vida, eu quero restaurar a sua vida por completo, porque Jesus, ele não menospreza ninguém, ele não despreza ninguém, e enquanto tem fôlego aí, é porque ele quer libertar a sua alma, porque ele está voltando e deseja restaurar a sua alma. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Creia que através desse vídeo, através dessa palavra, procure uma igreja, volte para Jesus, se entregue totalmente, porque Ele vai te libertar, porque Ele vai te salvar e vai escrever uma nova história, como Ele escreveu, como foi Maria Madalena. Que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra e seja edificado através da palavra do Senhor Deus. Que Deus te abençoe, um abraço no nome de Jesus.